Um bom dia, iniciando a aula de física e vamos continuar no nosso assunto, a força de atrito. Para a força de atrito 2. Então, vamos recapitular um pouquinho, que é a força de atrito estático. Ela atua sobre os objetos em repouso e dificulta ou impossibilita que ele inicie o movimento. E a força de atrito cinético, também chamado de dinâmico, é uma força que surge em oposição ao movimento de objetos que estão se movendo. No campo da física, podemos afirmar que o atrito faz parte do nosso cotidiano e age por meio da força de atrito, que age sempre no sentido contrário ao movimento. Se você anda tão preocupado com as fórmulas e não acredita que a força de atrito está em todos os lugares, fique sabendo que ao deslizar a sua mão sobre a pele do namorado ou namorada, está exercendo uma força chamada força de atrito sobre ela. Então, relembrando aqui novamente o gráfico, né? A gente tem a nossa força de atrito aqui. Então, a força de atrito estática máxima vai estar aqui em cima. Lembrando que a força de atrito estática é sempre maior que a força de atrito dinâmico. Aí, depois que entra em movimento, aqui está na iminência do movimento, quer dizer que logo vai começar o movimento, né? Que vai quebrar a barreira do atrito estático e passa a ser dinâmico. Então, as equações, relembrando as equações também, aqui o atrito estático máximo, a força de atrito vai ser igual a normal, tá? Nesse quadro eles colocaram a força só, mas a força normal, multiplicado pelo coeficiente de atrito estático. E o cinético, ou dinâmico, né, quando já tem movimento, força de atrito igual a normal, que multiplica o coeficiente de atrito cinético. A gente vai trabalhar um pouquinho o plano inclinado, que a gente não chegou a ver isso ainda nesse bimestre. Então, ao analisarmos as forças que atuam sobre um corpo em um plano inclinado, temos. Então, o plano inclinado está aqui, né? Temos um corpo aqui. A força-peso, ela não vai estar na mesma direção que a normal quando o plano é horizontal, tá? A gente tem que lembrar que a força-peso sempre está direcionada para o centro da Terra. Então, a força-peso e a força normal, nesse caso, não têm a mesma direção, pois, como já vimos, a força-peso é causada pela aceleração da gravidade, que tem origem no centro da Terra. Logo, a força-peso tem sempre direção vertical. Já a força normal é a força de reação, né, que a superfície faz sobre o objeto, e tem origem na superfície onde o movimento ocorre. Logo, tem um ângulo igual ao plano do movimento. Esse aqui. Para que seja possível realizar este cálculo, devemos estabelecer algumas relações. Podemos definir o plano cartesiano com inclinação igual ao plano inclinado, ou seja, com o eixo x formando um ângulo igual ao do plano, e o eixo y perpendicular ao eixo x, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. A força normal será igual à decomposição da força-peso no eixo y. Aqui, ó, a nossa força normal está aqui, e a gente decompõe a força-peso, né, nas duas componentes, uma vertical, outra horizontal. Então, a decomposição do PY sempre vai estar na mesma direção da força normal. E o PX, né, a componente PX vai estar vai estar paralela ao plano de deslizamento. O ângulo formado entre a força-peso e a sua decomposição no eixo Y será igual ao ângulo formado entre o plano e a horizontal. Esse aqui, ó, esse ângulo aqui vai ser igual a este
ângulo com a horizontal. Se houver força de atrito, esta se oporá ao movimento, nesse caso apontará para cima. Né? Se esse caixote aqui começar a deslizar, a força de atrito vai estar no outro sentido. Sabendo isso, podemos dividir as resultantes da força em cada direção. Então, no eixo Y, primeiro a gente vê no eixo Y. Então, a força resultante no eixo Y, aqui vai ser igual a normal menos PY igual a zero. Como o bloco não se desloca para baixo e nem para cima, esta resultante é nula. Então, vale a relação força normal igual a força peso no eixo Y, ou a componente, né, PY. Mas PY igual peso que multiplica o cosseno. Já que o peso é a massa vezes gravidade, a gente vai ter PY igual a massa vezes gravidade vezes o cosseno do ângulo. Então, a normal vai ser igual massa vezes gravidade vezes o cosseno do ângulo. No eixo X, no eixo X que vai ocorrer a aceleração, né? Se ele entrar em movimento. Então, Px igual a massa que multiplica a aceleração. O Px é igual ao peso que multiplica o seno do ângulo. Agora, não é cosseno, né? No eixo Y é o seno. Ou seja, Px vai ser a massa vezes gravidade, que é o peso, e multiplica o seno do ângulo. Nessa relação, a gente pode eliminar as massas, portanto, a aceleração vai ser a gravidade que multiplica o seno do ângulo. Então, temos um exemplo aqui. Um corpo de massa 12 quilos, aqui o corpo, né? É abandonado sobre um plano inclinado, formando 30 graus com a horizontal, aqui embaixo. Tá? Esse ângulo é de 30 graus. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano é 0,2. A pergunta é, qual é a aceleração do bloco? Então, a gente vai fazer em Y e em X. Então, em Y vai ser a normal igual a massa vezes gravidade, que multiplica o cosseno. Era de 30 graus, né? A massa ele forneceu 12, gravidade 10. Portanto, fazendo essa conta, a gente vai obter 104 newtons. Agora, para achar a aceleração, né, em Y, a força resultante no eixo X vai ser igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, dessas relações todas, dedução de fórmula, a gente vai ter a aceleração igual a gravidade, que multiplica o seno do ângulo, menos o coeficiente que multiplica o cosseno do ângulo, de 30 graus, né? Então, a gravidade é 10, o seno de 30 é 0,5, menos 0,2, que multiplica 0,86, que é o cosseno de 30. Portanto, a gente vai ter 10, que multiplica 0,32, ou seja, a aceleração vai ser 3,26 metros por segundo ao quadrado. A figura seguinte mostra uma situação em que um corpo de massa M encontra-se apoiado sobre um plano inclinado de um ângulo X, um ângulo qualquer, né? Eles não colocaram ângulo, em relação à direção X, que é a horizontal. Perceba que, em razão da inclinação, a força-peso passa a apresentar as componentes Px e Py. Então, isso sempre vai ser assim, tá? Ó, o peso tá formando um ângulo de 90 graus com a horizontal. Pela análise da figura, é possível perceber que Px é o cateto oposto ao ângulo e que PY, consequentemente, é o cateto adjacente. Eu vou botar na figura. Vou aumentar um pouquinho aqui para perceber melhor. Então, ó, Px é o cateto oposto a esse ângulo,
certo? E o cateto adjacente é o PY, tá? Em relação a esse ângulo aqui. Então, como que vai ficar? Por esse motivo, essas componentes podem ser escritas em termos das funções seno e cosseno, da seguinte maneira. Portanto, seno do ângulo vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, o cateto adjacente era o PX, na verdade, né? O PY. Ali mudou, ali é o contrário. Mas, enfim, vai ser o seno do ângulo igual a PX sobre o peso, ou seja, PX igual a peso que multiplica o seno do ângulo. E o cosseno do ângulo igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, o cosseno vai ser PY sobre P, e o PY vai ser a multiplicação, o produto, né, do peso pelo cosseno do ângulo. Consequentemente, ao resolver exercícios que envolvam um plano inclinado, é necessário que a segunda lei de Newton, seja aplicado tanto na direção x quanto na direção y. Para tanto, dizemos que a soma vetorial das forças, né, que é a força resultante, aqui a soma vetorial, na direção x e na direção y, deve ser igual ao produto da massa pelas componentes x e y da aceleração. Portanto, aqui, ó, a somatória das forças em x igual a massa vezes a aceleração no eixo x, a somatória da força em y igual a massa que multiplica a aceleração y. Se a aceleração é igual a zero, quer dizer, você não tem, pode ser um movimento retilíneo só, uniforme, somatória vai ser a somatória das forças, né, igual a zero, nos dois casos. Plano inclinado com atrito. O plano inclinado com atrito, em sua forma mais simples, envolve a ação da força-peso e da força de atrito. Há três situações que podem ser consideradas nesse sentido. A primeira, em que o corpo encontra-se estático. A segunda, quando o corpo desliza com velocidade constante, quer dizer, sem aceleração. E a terceira, em que o corpo desliza de forma acelerada. Então, novamente, a figura, né? No primeiro e no segundo caso, tá? Quando ele está estático ou em movimento retilíneo uniforme. A força resultante nas direções x e y é nula. O que os difere, de fato, é apenas o coeficiente de atrito, que no primeiro caso é estático e no segundo é dinâmico, já que está em movimento, né? No último caso, utiliza-se o coeficiente de atrito dinâmico. Entretanto, a força resultante é não nula, por isso é igual à massa do corpo multiplicada pela aceleração, que é a segunda lei de Newton. Então, só relembrando a equação de novo, né? Num plano inclinado com o bloco em movimento, a aceleração vai ser igual à gravidade, que multiplica seno do ângulo menos o coeficiente que multiplica o cosseno do ângulo. Ou a aceleração igual à gravidade, que multiplica o cosseno do ângulo, que tudo multiplica a variação do coeficiente cinético pelo coeficiente estático. Fazer uns exercícios aqui. Então, o bloco de madeira encontra-se em equilíbrio sobre um plano inclinado de 45 graus em relação ao solo. A intensidade da força que o bloco exerce perpendicularmente ao plano inclinado é igual a 2 newton. Entre o bloco e o plano inclinado, a intensidade da força de atrito em newtons é igual a quanto?
Então, o bloco encontra-se em equilíbrio, né? O exercício forneceu esse dado. Isso significa que a força resultante sobre ele deve ser igual a zero. Então, para resolver o exercício, eu preciso perceber que, uma vez que o bloco está parado, as forças na direção X, aquela que é paralela ao plano inclinado, anulam-se. Logo, a componente do peso na direção X é a força de atrito, que é oposta a essa componente, e tem módulos igual a. Então, o ângulo de 45 graus, né, a força normal é de 2, ele forneceu. Então, aqui em Y, a somatória das forças em Y é nula. A normal menos Y também vai dar nulo. Portanto, a força normal é igual à força, a componente de PY. E no X, somatória das forças vai ser igual a zero, ou seja, PX menos a força de atrito, que é igual a zero, ou seja, a força de atrito vai ser igual a PX, componente no eixo X. Então, isso aqui que está em vermelho que vai nos interessar. Depois de termos considerado a soma vetorial das direções X e Y, partimos para a resolução das expressões obtidas na cor vermelha. Então, vamos lá. A força normal, igual a PY, ele deu que é 2, né? Então, força normal igual a 2, que multiplica o peso, que multiplica o cosseno de 45. O cosseno de 45, assim como o seno também, né? Raiz de 2 sobre 2. Então, substituindo aqui, a gente tem o peso, que multiplica raiz de 2 sobre 2, e multiplica esse 2. Isso aqui vai dar 2 raiz de 2. E a força de atrito igual a componente Px, ou seja, Px vai ser o peso que multiplica o seno de 45 graus. Ou seja, 2 que multiplica raiz de 2, que multiplica raiz de 2 sobre 2. Portanto, a força de atrito vai ser de 2 newton. Mais um exercício da PUC do Rio. Um bloco escorrega a partir do repouso por um plano inclinado que faz um ângulo de 45 graus com a horizontal. Sabendo que durante a queda, a aceleração do corpo é de 5 metros por segundo, ó, ele forneceu a aceleração, né? E considerando a gravidade 10, podemos dizer que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é. Agora ele está em movimento. Então, para resolver o exercício, devemos aplicar a segunda lei de Newton nas direções x e y. Vamos começar fazendo isso para a direção x. Para tanto, devemos lembrar que a força resultante nessa direção deve ser igual a massa vezes a aceleração. Depois de substituirmos Px e a força de atrito, simplificamos as massas presentes em todos os termos. Depois, reorganizamos esses termos para que o coeficiente de atrito ficasse isolado. Em seguida, substituímos os valores na fórmula obtida e aplicamos a propriedade distributiva, que é o chuveirinho, né? A gente chama de chuveirinho. No último passo, obtendo um valor igual a 0,3 para o coeficiente de atrito. Então, está aqui. Px menos a força de atrito igual a massa vezes a aceleração. Resumindo isso aqui, a gente elimina as massas, a gente vai ter gravidade que multiplica o seno do ângulo, menos a gravidade que multiplica o coeficiente, que multiplica o cosseno do ângulo, igual à aceleração. Aqui a gente já isolou, né, o coeficiente, portanto, a nossa equação vai ficar gravidade, que multiplica o seno de 45, menos a aceleração, dividido pela gravidade, que multiplica o cosseno de 45. A gravidade é 10,
tanto em cima quanto embaixo. O seno e o cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, menos o 5, que é da aceleração. Aqui a gente pode cortar 10 dividido por 2, né? Vai dar 5. Então, 5 raiz de 2 menos 5, dividido por 5 raiz de 2. Isso vai ser igual, ó. Agora a gente eliminou 5, né? Passamos 5 multiplicando, raiz de 2 menos 1 sobre a raiz de 2, portanto, vai dar 0,29, que é aproximadamente 0,3. E nós temos mais um assunto, seguindo a apostila, a força de resistência do ar. Então, quando um corpo se movimenta em contato com um líquido ou um gás, esses meios aplicam forças que se opõem ao movimento. Para corpos que se movimentam no ar, a força de resistência que o ar aplicará sobre eles é dada por. Então, a força de resistência é igual a uma constante, que depende do formato do corpo e da área da seção transversal do corpo, sendo essa perpendicular à direção do movimento, que multiplica a velocidade ao quadrado. Então, aqui a gente tem um paraglider, né? Mostrando a resistência do ar. Ao saltar de paraquedas, tem-se as seguintes situações. Primeiro, saltar com o paraquedas fechado e o corpo do esportista na horizontal. Então, a força de resistência do esportista vai ser igual à constante do esportista, né, o corpo dele, as dimensões também interferem, e multiplica a velocidade ao quadrado. Ou seja, a força de resistência do esportista menos o peso vai ser igual a massa vezes a aceleração. E após o salto, o paraquedas se abrirá. Então, a gente vai ter a força de resistência do paraquedas igual a constante do paraquedas, que multiplica a velocidade ao quadrado. Ou seja, a força de resistência do paraquedas menos o peso igual a massa vezes a aceleração. A área de seção transversal do paraquedas é maior que a do esportista. Então, o que faz com que a constante do paraquedas seja maior que a constante do esportista. Logo, a força resultante do paraquedas será maior que a força resultante do esportista. Então, a força de resistência do ar na situação 2 é maior do que na situação 1. E a velocidade limite que o esportista atingirá após o paraquedas ser aberto é dado quando a força de resistência do paraquedas é igual ao peso. Se fosse o contrário, a gente não ia nem precisar usar paraquedas, né? Então, o paraquedas justamente faz com que a pessoa chegue no solo com uma velocidade menor. Então, da expressão anterior, tiramos que o peso é igual a constante do paraquedas que multiplica a velocidade ao quadrado. Ou seja, a velocidade ao quadrado igual a peso que multiplica constante. Ou, aí colocando na raiz, né, tirando o quadrado aqui, fica a velocidade igual a raiz quadrada de peso sobre a constante, que é a velocidade limite ou velocidade máxima. Encerrando o compartilhamento e encerrando a gravação, encerrando a aula. Obrigada.